Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. Naruto, o demônio de olhos brancos. Capítulo 141. Yuto Hyuga, controle seu tom de voz, disse Danzo severamente, encarando-o. Toda decisão tomada nesta sala deve levar em consideração o panorama geral. O panorama geral, retrucou Yuto, imperturbável. O nome Minato Namikaze é o panorama geral. Bang bang. Hiruzen Sarutobi bateu na mesa. Danzo e Yuto, já chega dos dois. Danzo lançou um olhar sinistro para Yuto, mas não disse mais nada. Era evidente que tais conflitos continuariam a surgir, especialmente quando Minato Namikaze se tornasse Hokage. O choque entre a velha e a nova ordem se tornaria ainda mais acirrado. Felizmente, esses eram apenas os problemas iniciais da mudança. Hiruzen deu uma tragada em seu cachimbo, sem intenção de intervir muito, e acenou para que todos saíssem do escritório. Yuto saiu do prédio do Hokage e foi para o quintal do clã Senju, usando um jutsu de invocação. Ele foi até a floresta Shikotsu. O corpo de Meiko flutuava em um tanque de preservação. Yuto retirou cuidadosamente e o colocou em um galho largo de árvore, usando técnicas médicas de restauração da pele para manter o corpo. A imersão prolongada na solução conservante descoloriu a pele. Qualquer pessoa com um olhar atento notaria algo de errado. Yuto precisava garantir que Meiko parecesse natural, de preferência com um leve rubor saudável. O encontro de Meiko com o time Hyuga ocorreu 2 semanas antes do Ano Novo. De acordo com a cronologia, faltavam 15 dias para o dia da transação, que ele havia combinado com Yashi. Yuto não ouvirá nenhum rumor, o que indicava claramente que Yashi mantivera o assunto em segredo, até mesmo de seu próprio clã. Esse tipo de ato inescrupuloso de desenterrar os túmulos da família certamente não poderia ser divulgado. Após um longo tempo, Yuto parou e inspecionou o corpo de Meiko, assentindo com satisfação. A pele havia sido restaurada, e ele até adicionara um pouco de gordura subcutânea. Meiko não parecia mais emaciada, mas sim rechonchuda. Antes de usar o corpo da próxima vez, um pouco de coloração na pele seria suficiente. Onde posso encontrar um cirurgião plástico com o meu senso estético? Murmurou Yuto para si mesmo, guardando o corpo de Meiko. Um homem encapuzado estava diante de uma árvore gigante, abrindo um mecanismo oculto e entrando no tronco. Uma tocha surgiu de repente, iluminando o rosto de Yashi Hyuga sob o capuz, projetando sombras que o faziam parecer um demônio indistinto. O velho que segurava a tocha deu uma risada sinistra, um riso áspero e rouco, como de um corvo noturno de voz rouca, talvez fruto de longo isolamento. Líder do clã, você também já chegou à idade da morte? Não brinque comigo. Estou aqui apenas para pegar algo e ir embora. Este é o cemitério do Byakugan. Além de mim, restam apenas incontáveis cadáveres. O velho era extremamente antigo, sua pele tão enrugada quanto árvores em decomposição. Apesar de viver em uma tumba subterrânea desprovida de companheiros vivos, sua mente era afiada como um relâmpago. Líder do clã, deseja os cadáveres dos membros do nosso clã? Sim, disse Yashi simplesmente, acrescentando rapidamente. Como líder do clã, tenho esse direito. Sim, chefe do clã, certamente. O velho se virou e caminhou à frente com a tocha. Siga-me, chefe do clã. Não olhe para trás nem se afaste, inúmeros olhos estão nos observando. Yashi estremeceu involuntariamente. Na escuridão sem fim, parecia que milhares de Byakugan brilhantes os observavam. Devido à idade avançada do velho, ele se movia lentamente, quase como se estivesse rastejando. Yashi o seguiu, inicialmente tomado pela ansiedade, mas aos poucos foi se acalmando, sentindo-se quase reverente. Por que o santuário mais importante do nosso clã foi construído sob esta árvore gigante? E por que há tantas estátuas de madeira ao longo do caminho? Perguntou Yashi na escuridão, confuso. Eu pensei que estava indo para o santuário do clã Senju. O velho riu novamente. Quando eu era muito jovem, minha avó me disse, o destino final do nosso clã Hyuga está intimamente ligado a uma árvore. Minha avó era um tipo raro de mulher, forte e sábia, superando a maioria dos homens no mundo shinobi. Ela confiava em sua força e não gostava de conhecimento que transcendesse o reino do ninjutsu. No entanto, ela era profundamente fascinada por este ditado, repetindo-o frequentemente para mim. O que aconteceu com ela no final? Perguntou Yashi suavemente. Ela morreu, assassinada pela magia de destruição do clã Senju, cumprindo assim o ditado. Yashi permaneceu em silêncio. Ele sabia que quando o velho estava ativo no mundo shinobi, o sistema de vila shinobi ainda não havia sido estabelecido. Era comum que pessoas daquela época fossem mortas pelo Senju. Com seus passos pesados e indistintos, eles alcançaram uma ampla plataforma. Inúmeros caixões estavam enterrados no chão, cada um contendo o corpo de um membro do clã Hyuga. Fique à vontade, líder do clã. Yashi assentiu com a cabeça e retirou um pergaminho de selamento, selando 30 corpos dentro dele. Pronto, disse Yashi, com uma animação contida na voz. Eles refizeram seus passos, o velho ainda à frente com a tocha. Talvez por excesso de alegria, ou algum outro motivo, Yashi perguntou de repente, como é a vida na tumba? O mesmo. Como assim, a mesma coisa? Tudo continua igual, disse o velho calmamente sem se virar. Por fora, por dentro, tudo igual. Nosso clã Hyuga não passa de um gigantesco túmulo sem vida, desde que o selo do pássaro engaiolado apareceu. A voz de Yashi tornou-se fria. Você está questionando as decisões de nossos ancestrais? Os mais velhos que eu estão todos deitados aqui. Mesmo que eu questione, ninguém pode me refutar, certo? O pássaro engaiolado é uma poderosa medida de proteção, zombou Yashi.
Graças a ele, o Byakugan não cai em mãos inimigas, permitindo que nosso clã se orgulhe por 1000 anos. É o laço de sangue do nosso clã. Bond. O velho não se comprometeu. Agora mesmo, você recolheu 30 corpos, todos membros da facção. Cada caixão tem um número indicando a data da morte, todas as pobres almas que morreram entre o 6º e o 10º ano de Konoha. Se você algum dia os conhecer, deve chamá-los de tio ou tia. Mas você não hesitou nem demonstrou qualquer gratidão ao selar seus corpos, como um ladrão insensato entrando em um tesouro. Bond. Que analogia ridícula. Eles não falaram durante o resto da viagem. Bang. A porta secreta se abriu novamente. A luz do sol invadiu o espaço enquanto Yashi saía, sem expressão. A porta se fechou lentamente, isolando-o do velho mais uma vez. Você está enganado. O pássaro engaiolado não está enganado. A glória do clã Hyuga se constrói sobre esta marca da maldição. Assim que a porta se fechou, Yashi falou de repente. Ele ouviu o velho suspirar. O mecanismo travou e o túmulo do Byakugan afundou novamente na terra. Yashi ficou de pé por um longo tempo até que o orvalho caiu sobre suas pálpebras, despertando-o abruptamente. Você está errado, murmurou Yashi baixinho. Assim que a última palavra caiu no chão, sua figura desapareceu. Você, outrora chamado de Criador do Céu Giratório, agora é apenas um velho. Continue a viver como lamentável guardião da tumba. Eu sou quem está certo. Capítulo 142. Os dias passaram tranquilamente. Na segunda semana do ano novo, com o clima um pouco mais quente, Yuto aceitou uma missão. Apesar de ser muito respeitado e, sem dúvida, um futuro braço direito do Hokage de Konoha, capaz de participar de reuniões de alto nível, ele ainda tinha que cumprir suas responsabilidades como shinobi de Konoha. Afinal, Konoha era uma organização violenta de alto nível, com muitas regras e regulamentos, ao contrário da representação tranquila e ensolarada mostrada no mangá. Até mesmo Tsunade teve que cumprir os requisitos mínimos de frequência no hospital de Konoha. A missão que Yuto aceitou era simples: matar um shinobi renegado que havia vazado informações sobre o País do Fogo. Dadas suas formidáveis habilidades de combate e a capacidade de rastreamento do Byakugan, não era uma tarefa difícil, apenas demorada. Sem perder tempo, ele arrumou suas ferramentas ninja e deixou a aldeia. Após percorrer uma certa distância, Yuto mudou de direção e rumou para a Terra da Chuva, ativando e desativando periodicamente seu Byakugan para evitar qualquer ser vivo. O dia do acordo com Yashi Hyuga estava se aproximando, então Yuto aceitou uma missão que lhe permitia a liberdade de movimento com antecedência. O risco aqui não era alto, apenas Yashi e Yuto sabiam dessa transação de cadáveres, então não havia necessidade de muito esforço para esconder sua partida da vila. No dia seguinte, Yuto entrou no território da Terra da Chuva e usou a invocação reversa para começar a colorir o cadáver de Meiko, removendo a palidez de sua pele e adicionando um leve tom avermelhado para simbolizar a vida. Quando o sol nasceu novamente sob o controle de Yuto, o corpo de Meiko se ergueu lentamente, ficando de pé em uma árvore com os olhos fechados, como se estivesse em um sono leve. Yuto então foi para um local escondido a 2 quilômetros de distância para esperar a chegada de Yashi. Como esperado, o líder do clã Hyuga apareceu sozinho. Pelo menos ele tem alguma coragem, pensou Yuto, concentrando sua atenção em Meiko. A garota abriu os olhos e falou baixinho. Você veio como prometido, líder do clã. Sim. Yashi assentiu, retirando um pergaminho selado. Os 30 cadáveres estão aqui. Todos morreram nos últimos 50 anos e estão bem preservados. Ele fez uma pausa, encarando atentamente os olhos de Meiko. Shinozuki sabe disso? Claro. E o que ele disse? No clã Hyuga, existem poucos guerreiros como o líder do clã. Essas são as palavras exatas de Shinozuki. Guerreiro, hein? Yashi saboreou a palavra em sua mente. Sim, eu sou de fato um guerreiro, aquele que conduzirá o clã Hyuga para fora de sua situação difícil. Ele atirou o pergaminho para a garota sem discutir quaisquer condições. Meiko examinou o pergaminho e o guardou em suas roupas na frente de Yashi, dizendo: líder do clã, sabemos o que você quer. Você terá o que deseja. A troca de cadáveres pela possibilidade de transações futuras foi a proposta que ambas as partes ofereceram hoje. Contendo sua alegria interior, a voz de Yashi tremeu levemente. Então, qual é o meu custo? Só renunciando a tudo é que se pode conquistar tudo. Yuto controlou o corpo de Meiko e falou pensativamente. 30 cadáveres de Genin só permitiram criar 2 máscaras de Deus, o que estava longe de ser suficiente. A batalha da Ponte Kanabi ocorreria na primavera, com uma alta probabilidade de guerra. Além disso, a criação de clones Uzumaki e Uchiha exigia 2 máscaras. Quanto mais máscaras dos deuses, melhor. Ele teve que atrair Yashi, fazendo com que ele fornecesse voluntariamente mais cadáveres. Era preciso experimentar os benefícios. Desistir de tudo, disse Yashi com dificuldade. Então Shinozuki pagou um preço tão alto. Líder do clã, o que você ganhará certamente superará o que perderá. Agora, Shinozuki tem aqueles olhos e eu estou ao lado dele. Não é melhor do que os dias em Konoha? Meiko se virou e disse suavemente. Também trarei presentes em nossa próxima transação. Na floresta úmida e fria da Terra da Chuva, o corpo de Meiko corria em alta velocidade, com Yuto logo atrás controlando e contemplando simultaneamente. Ele planejava ir para uma base secreta na Terra da Chuva com o corpo de Meiko, selar o corpo da garota, extrair os cadáveres do clã Hyuga e usá-los para fazer as máscaras de Deus.
Considerando o ciclo de criação da máscara, ela não estaria pronta durante sua missão de matar o traidor. Ele teria que encontrar outra desculpa para sair da vila. Yuto esfregou a testa. Mas, enquanto estava imerso em seus pensamentos, uma súbita sensação de perigo explodiu em sua mente. Seus nervos se tensionaram instantaneamente e o chakra rugiu por seu canal de energia. Longe de seu campo de visão, o corpo de Meiko parou repentinamente. Com o Byakugan ativado, a voz clara da garota ecoou pela floresta. Quem está aí? Em meio ao farfalhar das árvores, um estranho surgiu das sombras. Ele era alto, vestia um manto cinza e uma máscara peculiar com um padrão em espiral que deixava à mostra apenas o olho esquerdo. Aquele único olho era completamente negro. Após um breve silêncio, tanto o homem mascarado quanto o corpo de Meiko se moveram simultaneamente. Controlar o corpo de um membro do clã era algo natural para Yuto. Meiko era uma matriarca da família com técnicas de punho gentil bem aprimoradas, e seu fluxo de chakra era extremamente familiarizado com esse método de movimentação de chakra. Bang! O corpo de Meiko desferiu um golpe com a palma da mão, o chakra irrompendo pelo ar e atingindo o homem em forma de palma. Rotação da palma da mão com os 8 trigramas. Um gênio como Yuto, capaz de aprender sozinho o céu giratório, naturalmente já dominava há muito tempo a técnica de rotação da palma. O homem permaneceu em silêncio, saltando agilmente para longe, enquanto o corpo de Meiko lançava uma kunai, seguindo-a de perto. A kunai errou o alvo, mas a esquiva do homem no ar o impediu de recuperar a vantagem. Eles colidiram, e Yuto respirou fundo, desferindo o já conhecido punho gentil. Bang, 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 bang. O punho gentil, renomado como uma técnica secreta de combate corpo a corpo, destacava-se em combates de curta distância. Como habilidade fundamental do clã Hyuga, uma sequência de golpes do punho gentil podia ferir gravemente até mesmo um shinobi de taijutsu de físico robusto. No entanto, o homem acompanhou perfeitamente a velocidade de Meiko, lidando com ela sem esforço, com seus dedos, punhos e palmas se chocando continuamente, suprimindo completamente o punho gentil. Num instante fugaz, o homem estendeu a mão, contornou a defesa do punho gentil e agarrou a gola da garota. Paraíso giratório. O corpo de Meiko girou rapidamente, repelindo o homem. Quando o homem mascarado pousou graciosamente, as sobrancelhas de Yuto se franziram fortemente. Um oponente formidável. As técnicas do punho gentil puro não são suficientes. E seus reflexos são rápidos demais. A diferença foi de no máximo, 1/20 de segundo, mas ele conseguiu aproveitá-la. Movimentos tão rápidos, e ele conseguia ver todos eles? Quando o homem ergueu o olhar novamente, os pensamentos de Yuto pararam por um instante. Muitas perguntas foram respondidas naquele instante. O olho exposto havia ficado vermelho sangue, e dentro daquele olhar frio e sinistro, 3 tomoes giravam lentamente. Capítulo 143. Você está fazendo cosplay de Obito, aquele punk? Yuto sentiu uma vontade repentina de rir. Um sharingan e uma máscara espiral? Está tentando bancar o misterioso? No entanto, Yuto sabia que a pessoa à sua frente não podia ser Obito. A batalha da Ponte Kanabi ainda não havia acontecido, e Obito não havia se rebelado. Além disso, o olho visível estava errado. O de Obito era o olho direito, o deste homem era o esquerdo. Quem será? Pensou Yuto respirando fundo. Já que o Byakugan não consegue enxergar através dessa máscara, vou simplesmente arrancá-la. Selo-in, liberte-se. Ele murmurou baixinho. A marca em forma de diamante em sua testa desapareceu, e o chakra acumulado ao longo do tempo explodiu, quase rompendo seu canal de chakra. Os receptores negros começaram a vibrar de forma sem precedentes, e o chakra jorrou das extremidades das hastes negras para o corpo de Meiko. Os vasos sanguíneos da garota estouraram, seus ossos rangeram, incapazes de suportar tamanha intensidade de chakra. Um cadáver deve ser usado assim. Os lábios de Yuto se curvaram num sorriso, e ao mesmo tempo, o cadáver de Meiko sorriu. 8 trigramas, palma de vácuo. A garota ergueu a mão e uma onda de força descontrolada emanou dela. Se o golpe anterior fora uma acupuntura precisa, este era como uma montanha desabando. Nem mesmo a melhor visão dinâmica seria útil quando o homem foi arremessado para longe, atravessando inúmeras árvores. O corpo de Meiko estava coberto de sangue. Ela bateu o pé com força no chão e saltou sobre o inimigo, desferindo outro golpe de vácuo, arremessando o homem contra o solo. Pare de fingir, vou arrancar sua pele. A voz da garota ecoou pela floresta enquanto ela caía, pronta para usar as técnicas do punho gentil para aleijar o homem. Nesse instante, o homem arremessou uma kunai, mirando no rosto de Meiko. Lutando até o fim, Yuto zombou, controlando Meiko para que ela desse um soco na kunai, desviando-a. Bang! O impacto foi enorme, e mesmo a 2 quilômetros de distância, Yuto ouviu claramente. A garota foi arremessada para longe, com sangue espirrando por toda parte. O que está acontecendo? Uma kunai especial? Yuto franziu a testa, olhando para a palma da mão. Pelo feedback que o corpo de Meiko transmitiu, a força da reação foi como bater em uma montanha. Entretanto, o homem se levantou, sacudiu a poeira das roupas e ergueu a cabeça. O Sharingan escarlate havia se transformado. 3 tomoes se fundiram, linhas se entrelaçando como uma flor desabrochando com 3 pétalas, cada pétala abraçando sensualmente a borda do olho carmesim, belo e perigoso. Um mangekyō. Além disso, era um padrão que Yuto nunca tinha visto em sua vida anterior. Você está brincando comigo. Yuto começou a suar frio.
Além de Madara, Fugaku, Izuna, Obito, Shizui, Itachi e Sasuke, quem mais despertou o Mangekyo? Embora o clã Uchiha tivesse muitos ramos e gênios surgissem ocasionalmente, teoricamente, poderia haver mais usuários do Mangekyo. Mas se houvesse, eles seriam do período Sengoku, e não surgindo antes dele. Mentes diferentes, olhares diferentes, habilidades diferentes. O poder que alterou a kunai anteriormente deve vir daquele Mangekyo. Para um shinobi, informação é essencial para a sobrevivência. Ao se deparar com um Mangekyo desconhecido, o nível de perigo aumentou drasticamente. Correr? Yuto ponderou brevemente sobre isso. Não. Pensando bem, esta pode ser uma ótima oportunidade para testar a habilidade deste Mangekyo desconhecido. Na pior das hipóteses, o corpo de Meiko ficará completamente destruído. Num instante, Yuto tomou uma decisão, e Meiko atacou novamente. O chakra fluiu como se não houvesse amanhã. 3 socos foram desferidos, seguidos por uma palma de vácuo aprimorada pelo Selo-In. O homem não se esquivou, em vez disso lançou alguns shurikens. Sob a influência de algum poder, eles atravessaram a palma de vácuo e atingiram o corpo de Meiko. Paraíso giratório. Um escudo de chakra esférico surgiu, capturando todos os shurikens. A força irrompeu e Meiko foi arremessada para longe, seu corpo rasgando o chão. Sua pele ficou dilacerada, suas roupas esfarrapadas com uma aparência deplorável. No entanto, a partir dos 2 ataques consecutivos, Yuto conseguiu extrair alguma informação. As ferramentas ninja não mudaram de velocidade, o que as tornou imparáveis foi a adição repentina de um peso aterrador. O foco do Mangekyo pode aumentar brevemente o peso de um objeto em milhares de vezes. Yuto formulou a hipótese. Tendo alcançado seu objetivo, não havia necessidade de continuar a luta. Yuto controlou Meiko para que ela se afastasse mancando. O homem mascarado de um olho só não perseguiu a figura que se afastava, mas observou-a pensativamente. Seu objetivo também foi alcançado. Na penumbra do subterrâneo, acompanhado por passos leves, o homem mascarado de um olho só aproximou-se de um velho. Madara-sama, aquela mulher realmente tem receptores pretos. O homem retirou a máscara, revelando um rosto parcialmente branco. Zetsu branco. Madara Uchiha, de olhos fechados, permaneceu sentado, sustentado pelo chakra da estátua demoníaca. Aqui está. Zetsu branco entregou o Sharingan alegremente. Seus olhos Uchiha são realmente úteis, embora consumam muito chakra. Por sorte, a compatibilidade do meu corpo é alta o suficiente para desligar o Sharingan. Caso contrário, eu estaria exausto antes mesmo da luta começar. Mas Madara-sama, não me culpe por ser rude. Toda vez que você me faz arrancar este olho para uma missão, suas órbitas ficam vazias. Isso não é desconfortável? Consiga um olho reserva. Ou você tem uma obsessão por limpeza? Afinal, este Mangekyo não é seu, haha. Madara pegou o olho, ignorando os devaneios de Zetsu branco, e habilmente o conectou com o ninjutsu médico. Após algum tempo, Madara abriu os olhos e falou calmamente. Olhos indignos não pertencem às minhas órbitas, nem mesmo temporariamente. Então, você escolheu este olho com cuidado? Sim. De quem é esse olho? Kagami Uchiha, um aluno meu mais novo. Kagami Uchiha, um gênio da mesma geração de Hiruzen Sarutobi, despertou Mangekyo no dia em que a notícia da morte do segundo Hokage chegou à vila. Quanto ao motivo de não haver registros após ele despertar o Mangekyo, porque ele morreu jovem aos 25 anos e como um de seus olhos foi parar com Madara enquanto o outro foi tomado pelo clã Uchiha e posteriormente obtido por Yuto, permanece uma história complexa e não contada. O mundo real é composto de inúmeros mistérios insolúveis. Nem mesmo os verdadeiros sábios conseguem desvendar todos os segredos. Kagami Uchiha. Ele era forte? Provavelmente. Ei, Madara-sama, o que significa provavelmente? Ou ele era forte ou não era. Madara, tão ressecado quanto madeira velha, falou em voz baixa. Se me lembro do nome, ele era forte, mas se me esqueci do rosto, ele não era tão forte assim. Despertar o Mangekyo foi simplesmente cumprir os critérios para a memória de Madara. Zetsu branco alongou a voz. Embora ocasionalmente irritante, sua presença barulhenta era tolerada por Madara naquele subterrâneo escuro. Ei, Madara-sama, de quem mais você se lembra como sendo forte? Não me ignore. Zetsu branco sorriu. E o Kakuzu lembra dele? Quem? Esse é o nome de um humano? Ou de uma besta invocada? Insetos simples não merecem um lugar na minha mente. Ha. E o Onoki? Ele não é ruim, ele pode ficar no mesmo nível que eu. Ele só merece se ajoelhar diante de mim. E quanto a Tobirama Senju? Deus voador do trovão, reencarnação do mundo impuro. Ele estava cheio de truques, mas pelo menos consegue ver meus joelhos. Embora sejamos inimigos declarados, ele era de fato habilidoso. E quanto a Ryuzuki Hyuga? Ryuzuki. Se ele ainda estivesse vivo, provavelmente seria mais velho do que eu. Ele merece ser morto pelo meu Rinnegan. Infelizmente, o clã Hyuga não consegue mais produzir ninguém com fibra moral. Um verdadeiro mestre, mas ainda um pouco abaixo de mim. Que sujeito arrogante você é, Madara-sama. Zetsu branco coçou a cabeça freneticamente, então se lembrou de algo e perguntou seriamente. E quanto a Shirama Senju? O subterrâneo mergulhou num silêncio sepulcral. A Shirama, o deus shinobi do clã Senju, o primeiro Hokage, que lutou comigo inúmeras vezes. A Shirama Senju. O idoso Madara recostou-se na cadeira e pouco antes de fechar os olhos, sua voz ecoou na escuridão do subterrâneo. O mundo inteiro era apenas o nosso campo de batalha, nada mais. Capítulo 144.
Com um baque surdo, um cadáver perfeitamente intacto apareceu no chão. Yuto estalou os dedos no pergaminho de selamento e assentiu. A missão de nível S, a execução do Shinobi renegado, está completa. Este é Goro Shida. Por favor, aguarde um momento, Yuto-sama. 2 Chunin do escritório da missão assentiram respeitosamente e pegaram instrumentos para examinar o corpo no local. Impressões digitais, idade óssea, aparência. É de fato Goro Shida. A causa da morte foi uma fratura na coluna cervical. Como esperado de você, Yuto-sama, sua missão foi executada impecavelmente. O Chunin fez uma marca no registro da missão e curvou-se. Obrigado pelo seu trabalho árduo. Yuto acenou com a mão em sinal de desdém e se afastou após algumas palavras educadas. Essas missões de execução têm prazo determinado. Após o confronto com o homem mascarado de um olho só, Yuto rapidamente encontrou Goro Shida, o matou e retornou imediatamente para Konoha. O garoto planejava descansar no território do clã Senju, mas assim que atravessou o portão, os Zambu o convocaram ao escritório do Okage. No escritório, Hiruzen sorriu para ele. Yuto-kun, acabou de voltar? Sim, Okage-sama, respondeu Yuto respeitosamente, embora por dentro estivesse sendo sarcástico. Havia pessoas me esperando no portão do clã Senju. Você não sabe se eu acabei de voltar? Tenho uma missão especial para você, Yuto-kun, disse o Okage com uma risadinha, dando-lhe um tapinha no ombro. Você se lembra da reunião de alto nível depois do Ano Novo para discutir a trégua com Tsunagakure? Houve progresso nesse sentido. Tsunagakure apresentou um pedido de trégua e nós, em Konoha, concordamos. Como de costume, enviaremos alguém com a versão inicial do Tratado de Paz para negociar com Tsunagakure. Normalmente, Danzo cuidaria das negociações. Mas desta vez, você estará no comando, Yuto-kun. Yuto assentiu com a cabeça. Ele sabia que aquilo era o terceiro Okage delegando poder a Minato, confiando alguns assuntos essenciais à nova geração de líderes. Entendido, Okage-sama. Quando devo partir? Sem pressa. Esta não é apenas uma negociação entre Konoha e Tsunagakure, mas também envolve os interesses do País do Fogo e do País do Vento. O daimyo do País do Fogo enviará um oficial de alta patente para acompanhá-lo. Você tem cerca de uma semana para se preparar e descansar. O momento era perfeito. Yuto pensou consigo mesmo. Posso preparar aquelas 2 máscaras divinas recém-cultivadas. Então ele perguntou. Okage-sama, o senhor tem alguma instrução específica para o resultado da negociação? Só não pressionem demais Tsunagakure. Façam o que acharem melhor. Sim. Deitado sobre um tatame, Yuto planejava meticulosamente seus próximos passos. Cultive as novas máscaras dos deuses, represente Konoha nas negociações com Tsunagakure, intervenha na batalha da Ponte Kanabi para obter as células de Madara. As 2 primeiras tarefas foram fáceis, mas a última foi uma empreitada arriscada. Mesmo com o corpo de Madara gravemente debilitado e ele tendo entregado seu Rinnegan a Nagato, Yuto não ousou subestimar o homem conhecido como Madara Uchiha. Obter o sangue e a carne de Madara exigiria, sem dúvida, um esforço considerável. Embora Madara estivesse muito fraco agora, o instinto de Yuto lhe dizia que o homem devia ter escondido algumas cartas na manga e poderia revelar alguma arma poderosa em uma crise. Mas por falar nisso, a aparência daquele homem de um olho só lembra muito a do óbito. Yuto franziu a testa, lembrando-se do misterioso Sharingan que serviu de isca. Utilizando a técnica de invocação, ele chegou à floresta Shikotsu. Atualmente esta terra sagrada havia se tornado quase uma base secreta móvel para Yuto. Para facilitar o acesso, Yuto armazenava muitos de seus itens ilícitos aqui. Sobre uma plataforma de pedra limpa jazia o cadáver de uma jovem, com a pele e os ossos quebrados, os membros retorcidos, o sangue drenado e as roupas em farrapos. Através das roupas esfarrapadas, uma vara preta era claramente visível. Devo considerar a possibilidade de vazamento de informações sobre as varetas negras. Tanto Madara quanto Nagato devem estar cientes desse produto de liberação yin-yang. Yuto resmungou enquanto retirava uma pequena caixa coberta com selos e a abria cuidadosamente, revelando um Sharingan em seu interior. Com um estalo, ele arrancou o olho direito dela e usou ninjutsu médico para implantar o Sharingan. Se este Mangekyou Sharingan e o usado pelo homem mascarado de um olho só viessem da mesma pessoa, ele descobriria em breve. O tempo voou. Depois que Yuto obteve as 2 máscaras de Deus recém-cultivadas e retornou a Konoha, o inverno estava chegando ao fim. A neve derreteu, os brotos desabrocharam e a terra se encheu de vida. Tsunade afrouxou o aperto, deixando o elástico de cabelo cair em sua mão. Ela prendeu seus cabelos dourados em 2 rabos de cavalo, deu uma leve sacudida e olhou para o garoto ao seu lado. Desta vez você está liderando Konoha. Não fique chamando o sensei toda vez que algo acontece. Entendido, respondeu Yuto, enfiando na boca o bolinho de arroz que Shizune havia feito, e então perguntou, curioso. Sensei, por que o senhor está indo desta vez? Ebisu e Tio são 2 raposas velhas e astutas. Konoha precisa enviar alguém experiente também, riu a loira, esfregando as mãos. Além disso, desde que voltei da Terra da Chuva, não saí da vila por 5 meses. Estou morrendo de vontade de jogar. Até meus dados estão enferrujando. Vou apostar tudo desta vez, hehehe. Tsunagakure é tão pobre que mal consegue comprar ferramentas ninja. Será que ele sequer tem um cassino? Garoto, quanto mais pobre o lugar, mais cassinos existem. Aprendi algo novo. Os 2 conversaram enquanto saíam do território do clã Senju e se dirigiam para os portões de Konoha. Um grande comboio aguardava ali.
Ao contrário das unidades puramente de combate, esse comboio ostentava bandeiras imponentes. Além dos shinobi de Konoha totalmente armados, havia também oficiais e acompanhantes em trajes tradicionais da Nação do Fogo. Uma carruagem estava parada no centro do comboio, de onde um homem na casa dos 50 anos colocou a cabeça para fora. Yuto-sama, Tsunade Imi, ele tinha um semblante benevolente e falou educadamente. Essa jornada à Terra do Vento trará problemas para ambos. Araki Ryuji, um dos principais ministros do Daimyo na Terra do Fogo, era o chefe nominal desta delegação. Ryuji-sama, Yuto deu um passo à frente. Você é muito gentil. Proteger os altos funcionários do País do Fogo é um dos nossos deveres como shinobi de Konoha. Após algumas trocas de cumprimentos cordiais, eles partiram no horário previsto. No sistema, uma nação, uma aldeia, a nação vem em primeiro lugar e a aldeia em segundo. Teoricamente, o Daimyo da Terra do Fogo tem uma posição hierárquica superior à do Hokage. Pode interferir nos assuntos internos de Konoha e supervisiona os assuntos da nação, atuando como o autocrata desta terra. Ryuji, sendo um dos 3 principais oficiais da Nação do Fogo, estaria no mesmo nível de Hiruzen em Konoha. Contudo, durante toda a jornada, Ryuji não deu ordens a Yuto e Tsunade, nem mesmo falando em tom autoritário. Ele se dirigiu a eles com o máximo respeito, como Sama e Imi, e se não fosse por sua idade avançada, talvez os tivesse chamado de senhores. Este mundo pertence, em última análise, aos chakras. O sistema de alianças nacionais aldeias criado por Hashirama Senju desviou-se de suas intenções originais desde o início. Nenhum daimyo ousa dar ordens a um Kage, e nenhuma nação ousa ditar ordens a uma vila shinobi. Na história original, após o ataque de Pen a Konoha e a renúncia de Tsunade como Hokage, o daimyo do País do Fogo veio nomear o próximo Hokage. No entanto, ele não tinha autoridade real e simplesmente escolheu entre a recomendação de Shikaku Nara para Kakashi Atake e a auto-recomendação de Danzo Shimura. Ele escolheu Danzo por causa de seus métodos mais eficazes e postura mais firme. De certa forma, as nações são subservientes às vilas shinobi, fornecendo-lhes população, um ambiente estável, vasta profundidade estratégica e apoio econômico. O poder vem da força e os shinobi, ou seres que utilizam chakras, são a representação máxima do poder neste mundo. A viagem foi tranquila, mas devido à presença de pessoas comuns, a delegação de Konoha se deslocou lentamente. Levaram 4 dias para chegar à fronteira da Nação do Fogo. A Nação do Fogo e a Terra do Vento não compartilham uma fronteira. A Terra da Chuva e a Terra dos Vales ficam entre elas. Devido aos intensos combates na Terra da Chuva, para evitar complicações, a delegação atravessaria a Terra dos Vales para chegar ao território de Tsunagakure. Ao cruzarem a fronteira para a Terra dos Vales, depararam-se com cenas horríveis. Este pequeno país tinha pouca capacidade de autodefesa. Embora não fosse um campo de batalha principal, escaramuças ocasionais entre as Nações do Fogo e do Vento dizimavam a frágil economia da Terra dos Vales. A delegação de Konoha nada podia fazer a respeito e não tinha motivos para intervir, então aceleraram o passo em silêncio, concentrando-se na jornada. Em apenas meio-dia, eles já estavam pisando em areia amarela. Capítulo 145. Descobriu-se que quando uma lâmina é encostada na testa, até a pessoa mais teimosa baixa a postura. Na fronteira da Terra do Vento, em uma área desolada coberta de areia amarela, as figuras-chave de Tsunagakure já aguardavam. Rasa, com seus curtos cabelos castanho-avermelhados, estava na frente do grupo. Normalmente um indivíduo austero e severo, ele forçou um sorriso nessas circunstâncias. Yuto Hyuga, Tsunade Senju, Araki Ryuji. Há muito tempo ouvi falar de seus grandes nomes. Lord Kazekage cumprimentou Yuto com uma reverência polida, demonstrando a elegância refinada característica do clã Hyuga. Tsunade acenou levemente com a cabeça para Rasa, reconhecendo. Araki Ryuji manteve seu jeito alegre de sempre, dissipando qualquer constrangimento com suas palavras. Em pouco tempo, ambos estavam envolvidos em uma conversa amigável, criando uma atmosfera tão harmoniosa quanto um oásis no deserto. Isso pareceu dar um bom começo, tranquilizando Rasa de que Konogakure não tornaria as coisas muito difíceis para eles. O que você acabou de dizer, garoto Hyuga? A voz de Chiyo quase estilhaçou o teto, aguda e repleta de raiva incrédula. Enviar o filho do quarto Kazekage para Konoha como refém. Refém? Que refém? Yuto pescou inocentemente. O deserto é implacável e frio. Como filho do Kazekage, ele merece uma vida melhor. Konoha, com seus abundantes recursos, é o melhor lugar para criá-lo. Não, de jeito nenhum. Chiyo bateu com força na mesa. Temaria uma menina, e ela tem apenas 3 anos. Como ela pode ir para Konoha? Ouvi dizer que ela é a filha mais velha do Kazekage. Ela não tem um irmão mais novo? Perguntou Yuto. Kankuro ainda nem tem 2 anos. Ele não pode se separar da mãe. Ah! Yuto assentiu pensativamente, e então revelou suas verdadeiras intenções. Também ouvi dizer, a caminho daqui, que a esposa do Kazekage está grávida novamente. Ao perceber que Chiyo estava prestes a falar, o tom de Yuto tornou-se repentinamente severo e rígido. Recusar na primeira vez, recusar na segunda e recusar na terceira. Você ainda quer negociar? Oferecer o filho do Kazekage é simplesmente uma demonstração da sinceridade de Tsunagakure. A criança não sofrerá nenhum mal Konoha criará, ensinando-lhe as artes shinobi. A guerra contra vocês custou caro à Terra do Fogo. Se não houver demonstração de sinceridade, como poderemos negociar?
Forçar um bebê a deixar sua casa e ir para uma terra estrangeira parecia extremamente cruel. Uma demonstração flagrante de domínio de uma nação superior sobre uma derrotada. No entanto, quando se tratava de Gaara, Yuto não sentia nenhum dilema moral. Para ser justo, as dificuldades que Gaara enfrentou quando criança foram muito piores do que as de Naruto Uzumaki. Crescer em Konoha como refém talvez tenha sido até melhor, pelo menos permitindo que ele dormisse em paz. Você, Tio cerrou os dentes, lutando para encontrar um bom argumento. Sinceramente, ela não se importava muito com onde os filhos de Hasa cresceriam. Mas se Hasa, como Kazekage, sofresse uma perda tão significativa no início, isso seria prejudicial para negociações futuras. Negociação é uma questão de poder e impulso. Perder uma vez significa perder todas as oportunidades. Infelizmente, entender isso não ajuda. A situação é mais forte do que as pessoas. Tio suspirou e inconscientemente lançou um olhar para a mulher loira. Ela sempre admirou Tsunade. Durante a Segunda Grande Guerra Ninja, Tigo envenenava e Tsunade desintoxicava. Ambas eram as maiores especialistas médicas de sua época, compartilhando um respeito mútuo. A loira, sentindo o olhar dela, sorriu para Tio e continuou a pintar as unhas meticulosamente. Ao lado dela, Araki e Ryuji demonstravam desinteresse semelhante, com um sorriso de mascote. Ficou claro que haviam deixado tudo nas mãos de Yuto. Tio prendeu a respiração, mas antes que pudesse falar, Hasa disse de repente, com calma: pensei que você quisesse algo significativo. Se forem filhos, posso lhe dar os 3. Isso é desnecessário. Yuto sorriu. Como um gesto do sincero desejo de Tsunagakure de restabelecer relações amistosas com Konoha, uma criança é suficiente. Muito bem. Depois que a criança nascer, ela será enviada para Konoha. Como esperado do Kazekage. Agora vamos começar as negociações formais. Yuto retirou um pergaminho lacrado e desenrolou uma grossa pilha de documentos, semelhante a um dicionário. Ignorando as sobrancelhas franzidas dos membros de Tsunagakure, ele falou suavemente, primeiramente com relação à delimitação das fronteiras. Para garantir a amizade inabalável entre o País do Fogo e o País do Vento, Konoha deseja obter o controle da fortaleza do Vale dos Mortos, na fronteira com o País do Vento. Ha. A mulher loira se apoiou no ombro de Yuto, rindo às gargalhadas. Você devia ter visto a cara do Hasa quando chegou ao 34º ponto. Ele parecia o Gamabunta, o sapo. Uma pena que a maioria das suas condições não tenha sido aceita por Tsunagakure hoje. É assim que funcionam as negociações, barganhas para lá e para cá. Hoje foi para testar os limites. Os próximos dias serão uma batalha de vontades. Yuto deu um tapinha na mão de seu sensei. Temos bastante tempo aqui. Podemos ir com calma. Tsunagakure não vai resistir por muito tempo. Eles acabarão cedendo. Você é realmente especial. A mulher loira deu um tapinha no peito do aluno, não em tom de brincadeira. O pingente de cristal herdado de Hashirama Senju estava pendurado ali, simbolizando a vontade do fogo que Yuto havia conquistado, marcando-o como um shinobi capaz de se sustentar sozinho. Aliás, Tsunagakure lembra este deserto em alguns aspectos, refletiu Yuto. Em sua vida anterior, lendo mangás, ele havia achado muitos personagens dessa vila shinobi no deserto memoráveis. Eles pareciam frios e insensíveis na superfície, mas eram profundamente emotivos por dentro. Até mesmo Sasori, que desertou após matar o terceiro Kazekage, escolheu morrer nos braços de seus bonecos pai e mãe, revelando algum segredo sobre a organização Akatsuki para Tio antes de sua morte. Uma aparência rude e endurecida, mas com um coração delicado e sensível. Como o deserto. A mulher loira inclinou a cabeça, sem entender a analogia da aluna. Yuto deu uma risadinha. Porque é a cor do ouro, sensei. Agora que terminamos o que tínhamos para fazer hoje, não deveria. Você me conhece tão bem. Tsunade sorriu radiante e tirou 3 dados do bolso. Eles me trouxeram sorte em muitas batalhas. Os dias em Tsunagakure foram, no geral, bastante agradáveis. Afinal, Konoha saiu vitoriosa, detendo a vantagem graças à sua posição de força. Yuto podia fazer exigências livremente, e Tsunagakure não tinha outra escolha senão negociar. E isto não foi uma negociação, mas um roubo disfarçado de paz. Mesmo sofrendo, o País do Vento teve que aceitar a situação. Como Kazekage, Hasa não podia ignorar a vida de seu shinobi e continuar a guerra. Yuto e seu grupo foram bem tratados, permanecendo como hóspedes indesejados em Tsunagakure por mais de meio mês. O clima entre o grupo de Konoha era geralmente bom, com exceção de Tsunade. Todas as noites, a mulher loira ia ao cassino com seus amados dados, apenas para perder todo o seu dinheiro e acabar até mesmo penhorando seus dados. Nos últimos dias das negociações com o País do Vento, Tsunade estava bastante desanimada. Capítulo 146. Muito bem, Yuto deu alguns passos para trás, admirando a fita vermelha amarrada no cabelo de Tsunade, e disse com satisfação: está lindo. Parece que meu talento para fazer nós de cabelo está à altura do meu Kinjutsu. Tsunade inflou levemente as bochechas. Fé porque sou bonita. Yuto estendeu a mão e colocou uma mecha solta de cabelo dourado atrás da orelha dela. Você tem razão, sensei. Não existe mulher mais bonita do que você no mundo shinobi. Hoje Tsunade não estava usando seu habitual colete verde de Konoha. Em vez disso, ela vestia uma roupa tradicional. Usava uma cama carmesim na parte de baixo, um kimono de mangas curtas na parte de cima, com camadas por baixo, e um grande shihaya por cima.
Este conjunto de vestes brancas e saias vermelhas, adornado com padrões de pinheiros e garças, era extremamente antigo. Antes da existência do chakra neste mundo, as sacerdotisas frequentemente se vestiam dessa maneira. Há 1000 anos, quando a árvore divina desceu e as pessoas adquiriram poderes sobrenaturais, a profissão de sacerdotisa quase desapareceu, e tais vestimentas eram vistas apenas em casamentos ou funerais. Contudo, as roupas tradicionais foram transmitidas, e as pessoas as usavam durante festivais ou eventos importantes da vida. Hoje foi o último dia do grupo de Konoha em Sunagakure. Por coincidência, também era um festival tradicional na Terra do Vento, o Festival do Fogo Fluente. Fogueiras, carnavais e bailes de mercado animaram a noite. Antes disso, Yuto não fazia ideia de que Sunagakure, com suas infinitas areias, tinha um festival como esse. Você tem muita sorte, disse Tsunade com um sorriso radiante, levantando a cortina da porta. Está ficando muito tarde, vamos sair. Lá fora, o céu estrelado brilhava intensamente, e a areia amarela lembrava o mar. Ao redor de Sunagakure, inúmeras cabanas baixas e barracas de madeira surgiram, repletas de vendedores e multidões vindas de toda a Terra do Vento. Eles acendiam fogueiras, riam e se deitavam na areia amarela, atirando gravetos em chamas para o céu como se tentassem abrir buracos na noite. O maior festival de Konoha é o grande festival esportivo, mas na Terra do Vento, o mais animado é o Festival do Fogo Fluente desta noite. O deserto é implacável, então o povo que vive nesta terra se veste a caráter e celebra hoje, rindo e lançando tochas ao céu, dizendo aos céus: o povo azarado da Terra do Vento ainda está vivo, mera poeira e areia não podem nos tirar a vida. Yuto não entendia essas histórias, apenas sentia que aquela noite estava muito animada, como a contagem regressiva de Ano Novo em uma grande cidade de sua vida anterior. Tsunade puxou a mão dele e saiu correndo de Sunagakure em direção ao mercado. A mulher de cabelos dourados primeiro comprou 2 máscaras para si mesma e para Yuto, depois gritou no ouvido dele: pague. O jovem membro do ramo secundário hesitou, lembrando-se de que sua sensei havia perdido todo o seu dinheiro no cassino. Ele riu, entregou o dinheiro ao vendedor e, em seguida, deu toda a sua bolsa para Tsunade. Não gaste tudo, sensei. Eu já usei todas as minhas economias comprando etiquetas explosivas. Não se preocupe. Tsunade deu um tapinha no peito dela, indicando que era confiável. Através da máscara, seus olhos brilharam enquanto ela pegava a mão da aluna e começava a caminhar. Inicialmente, eles não estavam vagando sem rumo. Por serem shinobis, Tsunade e Yuto tinham um forte senso de direção e não se perderiam facilmente. No entanto, o mercado do Festival do Fogo Fluente era vasto e caótico, com areia sob os pés, fogueiras e pessoas fantasiadas por todos os lados, além dos gritos estridentes dos vendedores em seus ouvidos. Sem placas de sinalização, era difícil lembrar o caminho. Então eles se deixaram levar, comendo, bebendo, brincando e comprando enquanto caminhavam, até que seu dinheiro quase acabou. Finalmente, o professor e o aluno chegaram à beira do vasto mercado. Ali não havia muita gente, apenas centenas de grossas estacas de madeira fincadas na areia amarela, cujo propósito era desconhecido, mas provavelmente relacionado às tradições do festival. Ufa! Tsunade suspirou levemente, encostando-se em uma estaca de madeira e massageando os ombros. Yuto, quanto tempo estamos caminhando? 3 horas. Estou tão cansado. Ei, Yuto, você se lembra daquele doce em forma de porco? Eu me lembro, nós o compramos. Estava tão bom, sobrou algum? Aqui está. Yuto abriu a palma da mão, revelando o pequeno doce em forma de porco. Tsunade estendeu a mão para pegá-lo, mas o jovem de repente segurou seu pulso, ergueu sua mão acima da cabeça e a pressionou contra a estaca de madeira. Sensei, você parece cansada. Vou alimentá-la. Yuto levantou delicadamente a máscara de Tsunade até um pouco abaixo do nariz, revelando seu queixo liso e delicado e seus lábios rosados. Cegada pela máscara, Tsunade tremeu, mas não resistiu, aconchegando-se suavemente nos braços de Yuto, esperando para ser alimentada. Ambos sabiam que os lábios que estavam prestes a se tocar não poderiam ser apenas para o doce. Tilintar, tinir. No entanto, naquele instante, um sino tocou. Doces à venda. Doces artesanais. Tsunade saiu do transe, empurrando Yuto para longe e colocando sua máscara de volta às pressas. O doce é tão bom, vou comprar mais. Então ela saiu correndo num instante. Apenas 3 centímetros. Lamentou Yuto, dando um tapa na coxa e observando a loira desaparecer. Ele sabia que seu sensei o evitaria pelos próximos dias. Irritado, olhou para o vendedor de doces. Não me admira que ele ainda tenha tantos doces. Um vendedor ambulante com tão pouca inteligência emocional, sério? Yuto aproximou-se do vendedor de doces, irritado, e disse: chefe, me dê 2 para experimentar. Claro. A voz do vendedor estava extremamente rouca, sua pele exposta parecia casca de árvore ressecada, seca e solta. Yuto hesitou, suavizando o tom de voz. Quantos anos você tem? Senhor muito velho, jovem. Que formato de doce você quer? O velho, curvado, com as mãos firmes, vasculhou rapidamente sua bolsa. Uma forma de pássaro. Ancião, quantos anos é muito velho? Mais velho do que qualquer pessoa que você já conheceu, sorriu o velho, entregando-lhe um doce em forma de pássaro. Jovem, aquela era sua namorada agora há pouco? Parece que ela é alguém de quem você gosta, disse o velho, sentindo-se um pouco culpado. Desculpe, minha visão já não é a mesma, eu o perturbei. Sem problema, Yuto acenou generosamente com a mão. Ser jovem é ótimo, suspirou o velho.
Você pode consertar os erros imediatamente, há muito tempo, ao contrário de nós, os velhos, que temos que vagar pelas ruas comprando doces para consertar as coisas para nossos netos. Enquanto falava, ele ergueu a mão. Jovem, você reconhece isto? O punho esquelético do velho estava cerrado, com o polegar pressionado contra a segunda articulação do dedo indicador, deixando um espaço vazio na palma da mão. Num instante, o mundo ficou em silêncio. Yuto sentiu como se tivesse caído num abismo gélido, com memórias há muito enterradas a rugir violentamente. Há 3 anos, Shinozuki Yuga também fez esse gesto. Finalmente te encontrei, passarinho bicando a gaiola. A voz rouca do velho chegou aos ouvidos de Yuto. Ao mesmo tempo, uma dor excruciante irrompeu em seu cérebro e olhos. O mundo girou, escurecendo em meio à agonia avassaladora. Pássaro engaiolado ativado. Canal Escute Áudio Novel. Capítulo 147. O selo amaldiçoado permaneceu o mesmo, mas o pássaro engaiolado não era mais o mesmo pássaro engaiolado de antes. No momento de dor extrema, o pulso de Yuto tremeu enquanto ele tirava uma bandana de sua bolsa ninja e a colocava na testa. Com um estalo, a parte superior da máscara se estilhaçou, e a máscara de Deus, que estava dentro da proteção frontal, aderiu à sua pele. O sangue do clã Otsutsuki corria em suas veias, e o poder ocular e o chakra da linhagem do sábio rugiam dentro dele. O selo amaldiçoado foi suprimido à força, e o símbolo do pássaro engaiolado na testa de Yuto desapareceu, restando apenas um selo em forma de losango representando a força da Sen. Cufa-bufa. Yuto respirava com dificuldade, os resquícios da dor ainda lhe dilacerando os nervos. Um velho enrugado colocou um doce na boca e deu uma risadinha. Parece que eu acertei. Você não vai tirar a máscara? Seu rosto é mesmo tão feio assim? Yuto encarou o velho friamente, a dor diminuindo gradualmente. Uma longa espada dourada apareceu em sua mão, cercada por forças repulsivas e atrativas como pitons gigantes invisíveis. Jovem, você é muito impaciente. O velho balançou a cabeça negativamente. Você pretende lutar comigo tão perto de Sunagakure? Quer que todos saibam sua identidade? E para mim, ser visto pela garota Senju será bastante problemático. Yuto franziu a testa. Nós trocamos de lugar? Mutar. Yuto recolheu os fragmentos da máscara do chão, saltou no ar e voou rapidamente para o deserto, com o velho bocejando e se levantando trêmulo para segui-lo. Na visão do Byakugan de Yuto, ele conseguia ver claramente todos os movimentos do velho. Ele não estava voando como Yuto, nem correndo, mas deslizando em alta velocidade em uma trilha invisível no ar, como se estivesse sentado em um escorregador. Um método de movimento que nunca vi antes. Yuto franziu a testa e acelerou novamente. Após meio minuto, os dois pararam nas profundezas desertas do deserto. A mão de Yuto brilhou com uma luz dourada quando o Komuniba reapareceu. No modo máscara, ele tinha 2 minutos e 12 segundos restantes. Ele tinha que matar aquele homem. Ele fitou os olhos brancos e puros do velho, removeu lentamente a máscara e revelou um rosto jovem e bonito. Sua testa era lisa, com o selo da força das 100 roxo que adicionava um toque de mistério. Você tirou a máscara. Parece que estou destinado a morrer aqui hoje? O velho fez uma pausa pensativa e disse, a julgar pela sua expressão, você não é do tipo impaciente. Você quer tanto lutar? Então, o método para remover o selo do pássaro engaiolado e esse poderoso modo de chakra deve ter um limite de tempo, certo? Você está falando demais. Yuto bufou friamente, batendo o pé no chão. Uma enorme montanha de areia se esmagou sob seus pés, com a força extrema de sua reação, ele investiu contra o velho. A luz dourada brilhou quando a Komuniba desferiu um golpe feroz. O velho teve pouca reação, limitando-se a estender um dedo e tocar com precisão a ponta da lâmina Komuniba. Céu giratório, lança do rei. Um escudo de defesa de chakra girando rapidamente surgiu, mas ao contrário da versão normal, o céu giratório do velho tinha a forma de um projétil, uma forma ofensiva. O chakra rugindo colidiu com o Komuniba, fazendo o ar tremer. Os dois estavam em um impasse. Yuto cerrou os dentes, desbloqueando o selo Yin. O imenso poder surgiu, a força repulsiva rachando a areia abaixo como se um abismo repentino tivesse se aberto, e ambos caíram. No entanto, Yuto conseguia voar. Num instante, ele se ergueu, ganhando vantagem posicional. A longa espada dourada desapareceu e todo o chakra fluiu para seus olhos. Murakumo. Corte. Uma luz incrivelmente intensa surgiu sob a areia, um dojutsu enraizado no conceito de cortar tudo, atingindo o céu giratório do velho. Com um estalo, o escudo de defesa de chakra se estilhaçou. Impressionante! Murmurou o velho, juntando as mãos. Zumbido. Do alto dos céus, uma corrente de ar invisível desceu repentinamente, imensa em poder e assustadoramente rápida. Aproveitando-se da momentânea lentidão causada pela ruptura do céu giratório, a corrente de ar os ultrapassou e interceptou a técnica associada ao Tenseigan meio desperto. Bum! As areias infinitas agitavam-se, formando dezenas de montanhas de areia gigantes com mais de 100 metros de altura, apenas para serem achatadas e explodidas por uma força ainda maior. A areia era lançada ao ar, como uma chuva invertida. Logo depois Yuto saiu, o azul pálido de seu Tenseigan meio desperto desbotado e murcho, claramente esgotado em chakra. Apesar do consumo intenso, não houve resultados tangíveis da batalha. O velho apareceu de repente na areia a 100 metros de distância, com as roupas esfarrapadas, mas seu Byakugan brilhava intensamente como o olhar de uma divindade. Quem é você? Yuto exalou levemente.
Kyuzuki Yuga, disse o velho suavemente, no mundo Shinobi, todos me chamam de Shinobi Celestial, ou Criador do Céu Giratório. Uma figura lendária. Não tão famoso quanto você agora, Deus da Lua. Mais uma pergunta, responda se quiser. Como você me encontrou? Eu sabia que alguém precisava de 30 cadáveres Yuga, meus olhos conseguem ver coisas peculiares. O Shinobi Celestial abriu os olhos, mostrando a Yuto os vasos sanguíneos, e continuou, eu vi aqueles cadáveres envoltos no cheiro da floresta Shikotsu. E todos sabem que só existe um Yuga capaz de invocar lesmas. O homem propõe, e Deus dispõe. Yuto lembrou-se de uma frase dita por um personagem que admirava de sua vida passada e sorriu amargamente, respirando fundo, pronto para lutar novamente. Mas inesperadamente o Shinobi Celestial perguntou de repente, seu nome é Yuto Yuga? Sim. Quem são seus pais? Yuto franziu a testa, mas respondeu, Sogu Yuga, Yuki Yuga. Suspiro, não os conheço. Seus avós? Yuichi Yuga Noku Yuga. O velho deu um tapa abrupto na coxa. Yuichi é o filho mais novo do 9º ramo. Ele parecia satisfeito, examinando Yuto cuidadosamente e comparando-o com a imagem que tinha dele na memória. Não me diga, o nariz realmente se parece. Yuichi era um cara honesto, e seu descendente acabou sendo alguém como você, hahaha. O velho riu gostosamente, depois parou e continuou. Você é do ramo secundário, mas ainda é um Yuga. Yuichi e eu éramos próximos. Se eu implicasse com o descendente dele desse jeito, não o enfrentaria na vida após a morte. Pessoas honestas são assustadoras quando estão com raiva. Então, vou ser direto. Eu preciso te matar. Não há espaço para negociação. Mas eu sou um velho que viveu tempo demais. Lutar contra você até este ponto é uma bênção do sábio. Meu chakra e energia restante só permitem um golpe de punho gentil. Depois de usá-lo, provavelmente morrerei de exaustão. É claro que essa sequência de punho gentil é uma técnica perdida, só eu a conheço. Seu nome é Paraíso Extremo. Punho gentil do Shinobi Celestial, punho gentil inaprendido, técnica perdida do Byakugan, habilidade que impressiona até os sábios. Todos a chamam de Paraíso Extremo. Você testemunhou seu poder em primeira mão. Então, o velho estendeu a mão na postura inicial padrão do clã Yuga. Então, o descendente de Yuichi quer tentar de novo? Yuto olhou para as mãos do velho e ergueu sua longa espada dourada. Ele também tinha seus motivos para lutar até a morte, sem deixar espaço para recuar. Capítulo 148. O velho juntou as mãos mais uma vez. A sobrancelha de Yuto se contraiu, um sentimento de impotência crescendo dentro dele. Por que ele me lembra Shirama Senju? Batendo palmas e invocando qualquer coisa que deseje? Mais uma vez, uma força invisível surgiu do céu, poderosa e surpreendentemente veloz. No entanto, o Tenseiga meio desperto de Yuto ainda conseguia vê-lo. Ele girou a lâmina para bloquear, sendo arremessado a várias centenas de metros de distância. Mate-o, ordenou Yuto em voz baixa. O cabo da espada transformou-se num gigante dourado, avançando furiosamente em direção ao velho, enquanto a lâmina se transformava numa armadura, protegendo firmemente o corpo de Yuto. Outra força desferiu um golpe feroz. Protegido pela armadura dourada, Yuto estendeu a mão e usou o selo de absorção Fuinjutsu. Bum! Seu corpo foi empurrado para trás, seu braço tremendo levemente, com sangue escorrendo pelas frestas da armadura. Mas ele não foi arremessado para longe. 55% chakra, 15% ar comprimido, 30% moléculas líquidas em alta velocidade, em espiral, avançando em sequência. Yuto analisou em meio à dor, seus olhos se arregalando ao chegar a uma conclusão. Essa proporção e método de ataque são tão familiares. Já descobriu? Descendente de Yuichi, o velho riu gostosamente. Paraíso Extremo 64 palmas. 64 forças emergiram repentinamente de todas as direções. Incapaz de se esquivar, Yuto só pôde usar sua barreira repulsiva para absorver o impacto, rompendo a areia amarela sob seus pés para escapar para o subterrâneo. Ele agora entendia o que era o Paraíso Extremo. Era essencialmente 8 trigramas 64 palmas. Extreme Heaven era apenas uma variante de Gentlefish. O princípio de ataque do punho gentil é injetar chakra no corpo do inimigo, causando danos internos. A maioria das técnicas do punho gentil requer combate corpo a corpo para injetar chakra no momento do contato. Mas o céu extremo é diferente. Ele injeta chakra no corpo do inimigo, que é concebido como mundo. Ao imaginar o mundo como uma pessoa, com o inimigo real como meros pontos de acupuntura dentro dele, a velocidade e a trajetória do ataque tornam-se únicas. A técnica considera o ser humano como um pequeno ponto de acupuntura dentro do mundo, permitindo que o chakra o alcance instantaneamente. É por isso que ninguém no clã Yuga a domina há anos. O método de canalização de chakra nessa técnica é insano e sinistro, inspirando medo mesmo em quem a conhece. O chakra, sendo uma fusão de energia física e espiritual, é influenciado pela força de vontade. Os olhos de Yuto brilharam quando ele emergiu da areia. Há algo mais nessa técnica? Existe sim. O velho afastou o gigante que segurava o cabo da espada, transbordando de entusiasmo. Todas as técnicas do punho gentil podem ser usadas para ataques de longo alcance. Incrível! Yuto exclamou, admirado. Com essa técnica você conseguirá derrotar o primeiro Hokage, Hashirama? O sorriso do velho congelou. Ah, então você não consegue derrotá-lo. E quanto a Madara Uchiha? O velho não respondeu, e seu semblante ficou um tanto azedo.
No meu auge, eu estava entre os 3 melhores do mundo. Mesmo assim, você me compara a esses 2 gigantes desumanos? Se eu pudesse vencê-los, eu estaria no Rocher do Hokage, não é? Garoto, pare de falar besteira no meio de uma briga. A técnica Céu Extremo atacou novamente, com forças convergindo de todas as direções em direção a Yuto. Mas desta vez, o jovem membro da filial não se esquivou. Ele avançou diretamente contra o velho. Eu venci, murmurou ele com sangue escorrendo do peito. Enquanto isso, na visão do Byakugan do velho, apareceu a figura de uma garota. Era Meiko, morta havia dias, com o corpo repleto de receptores negros e o olho direito com um Sharingan recém-implantado. No breve período em que esteve no subterrâneo, Yuto não apenas perfurou o próprio peito com o receptor negro, como também invocou o corpo de Meiko da floresta Shikotsu. Pop. O misterioso Sharingan se transformou, seus 3 tomões se fundindo em um Mangekyo em forma de flor. O cadáver de Meiko fixou o olhar em Yuto. No instante seguinte, o poder do Mangekyo irrompeu. O corpo de Yuto crepitou, quase ignorando barreiras espaciais, desviando-se de inúmeras forças e alcançando o lado do velho. Vamos acabar com a sua vida com o punho gentil. Yuto sussurrou, golpeando o peito do velho. 50 anos atrás, o velho tinha 1000 maneiras de se esquivar ou contra-atacar. Quão forte era o Mangekyo Sharingan? Poderia superar Madara e Izuna? Mas ele estava velho agora. O sangue espirrou quando o velho foi arremessado para longe. Seu corpo em decomposição sucumbiu à intensa batalha e aos ferimentos, incapaz de sustentar sua vida por mais tempo. À medida que suas forças se esvaíam rapidamente, o Byakugan tênue do velho ainda capturava tudo ao seu redor. A areia amarela infinita, o céu estrelado, a garota manipulada no chão, e o jovem membro da filial de pé, imponente. Em uma noite vermelha como sangue, esse garoto destruiria todo o clã Hyuga. Ele possuía muitas técnicas poderosas, incluindo o Céu Extremo. A feroz batalha de hoje apenas armou o inimigo. Mesmo assim, o velho sentia uma estranha paz. À beira da morte, erguendo-se do túmulo para atacar o pássaro inquieto enjaulado. Mesmo em fracasso, ele podia dizer com orgulho que não tinha arrependimentos. Se ele fosse capaz de matar, então o menino merecia morrer. Se não, que assim seja. Quanto a revelar ao mundo que Yuto Hyuga era o deus da lua, o velho jamais cogitou essa possibilidade. Ele era o antigo chefe do clã da família principal, mas também o guardião do túmulo do clã Hyuga. Bum, bum. O som de Yuto e do velho caindo no chão ecoou quase simultaneamente. O modo de máscara foi encerrado. Yuto levantou-se rapidamente, esfregando os olhos cansados pelo esforço visual, e retirou outra máscara de Deus de suas ferramentas ninja, segurando-a com firmeza. Essa era sua última máscara. Usá-la significaria que ele não poderia participar da Batalha da Ponte Kanabi. Mas mesmo assim, Yuto decidiu que se o velho fizesse qualquer movimento, ele entraria imediatamente em modo de máscara. Contudo, após esperar um pouco, o velho não se mexeu. Permaneceu ali deitado, com o peito subindo e descendo instavelmente em silêncio e imóvel. Após uma longa hesitação, Yuto caminhou até lá, segurando um selo explosivo na mão. Tosse, tosse. O velho cuspiu sangue e de repente se sentou. Filho do Yuishishi, você bateu forte. Quando eu for para a Terra Pura, preciso contar tudo para o Yuishishi. Ele olhou para Yuto, que estava indeciso, e sorriu. Estou morrendo. Morrer de exaustão em batalha parece melhor para um shinobi do que morrer de velhice. Filho de Yuishishi, Yuto Hyuga, deus da lua, leão solitário, pássaro rebelde enjaulado. Ah, eu quero te fazer uma pergunta. Você não está curioso para saber por que estou aqui? Capítulo 149. Eu mesmo vim caminhando até aqui. Antes que Yuto pudesse falar, o velho começou a falar sozinho. Eu nasci 40 anos antes da fundação de Konoha, cerca de 10 anos mais velho que Hashirama e Madara. Se você fizer as contas, eu já tenho 90 anos. O Chakra pode dar força ao shinobi, mas não pode prolongar a vida. Nem mesmo o lendário sábio dos 6 caminhos conseguiu escapar da morte. Sou um remanescente do período dos reinos combatentes. Comecei a matar aos 5 anos de idade, mordendo uma kunai. Daí até a fundação de Konoha, há 50 anos, passei todos os dias em meio ao massacre. Ryuzuki Hyuga levantou a camisa, revelando sua pele ressecada e cheia de cicatrizes. Cada osso, cada pedaço de pele, cada músculo foi atormentado por inimigos. Em circunstâncias normais, anos de batalha e quase 100 anos de idade deveriam ter me deixado acamado, mesmo que eu estivesse à beira da morte. No entanto, eu saí daquela sepultura, viajei longas distâncias e lutei com você, garoto. Isso não é algo que alguém da minha idade possa fazer. Até Shirama e Madara ficariam acamados na velhice. Além disso, não conheço nenhuma técnica secreta para retardar o envelhecimento. Envelheci naturalmente com dor e anos de vida, e estou infinitamente perto da morte. No mês passado, minhas células não conseguiam produzir uma única gota de chakra. No entanto, o velho suspirou, falando devagar e deliberadamente. No momento em que pensei em eliminar aquele ramo rebelde da família, meu poder ocular e meu chakra retornaram ao meu corpo. Yuto ficou parado no mesmo lugar, talvez por causa da areia amarela, sentiu as pernas fraquejarem. Ele compreendeu em certa medida o que o velho quis dizer. A julgar pela sua expressão, parece que você sabe o que eu quero dizer. Você é uma criança inteligente, descendente de Yuishishi, disse o velho, dando um tapinha no chão ao seu lado. Sente-se. Posso esperar mais alguns minutos. Yuto sentou-se em silêncio ao lado do velho. Debaixo dele, a areia ondulava, e acima, um céu estrelado brilhante.
A luz das estrelas brilhava sobre ele, mas Yuto sentia frio por todo o corpo. Parece que você realmente entendeu o que eu quis dizer. A expressão do velho era complexa enquanto ele continuava. Sim, no momento em que decidi me tornar seu inimigo, o mundo inteiro ficou ao meu lado. Pedras, plantas, vento e neve, montanhas, animais, humanos. Tudo que você vê, ouve e toca tem chakra. A diferença está apenas na quantidade e na utilidade. Chakra, chakra. Por ter vivido muito tempo, conheço muitas verdades estranhas, como as bestas com cauda, agregados de chakra imensos que também possuem emoções. Alguns humanos, extremamente poderosos, podem até mesmo ter seu chakra reencarnado ao longo de centenas de gerações. Sempre achei que o mundo ninja é repleto de chakra, o que não é diferente de dizer que o chakra possui um mundo ninja, ponto. Os chakras podem reencarnar, sentir raiva e alegria, então é claro que as leis de todas as coisas estão intimamente relacionadas aos chakras. Absolutamente não é algo totalmente objetivo. O fim do mundo pode ter sido decretado no momento em que o chakra apareceu. As pessoas se alegram com as nações fortes e as vilas Shinobi que construíram, pensando que criaram o destino, mas na realidade, isso é apenas um resultado inevitável sob a vontade do rei, ponto. E o rei deste mundo se chama chakra. Ser um renegado da família e da aldeia não é novidade, já vi muitos, mas viver fora do roteiro do rei, você sabe o que está enfrentando, descendente de Uishishi? Yuto encarava o céu estrelado com um olhar vago. O céu noturno do mundo ninja estava repleto de estrelas, como diamantes e jade incrustados em uma vasta cortina negra. No entanto, naquele momento, ele só sentia que aquelas luzes das estrelas estavam repletas de malícia. Yuto sabia muito bem que o velho tinha toda a razão. Como um transmigrador, ele havia lido a obra original e sabia que o desfecho do mundo ninja era Naruto e Sasuke lutando contra Kaguya Otsutsuki. Ou, em outras palavras, era o chakra de Indra e Asura reencarnando e selando o chakra de Kaguya. O destino final do mundo ninja foi essencialmente uma batalha de chakra. Mas, nesse roteiro predeterminado, de repente apareceu um pássaro engaiolado. A selo do pássaro engaiolado é a maldição mais persistente do mundo ninja, aprisionando seu portador para sempre, mesmo sobrevivendo à reencarnação mundial. Para erradicá-lo completamente, é preciso possuir o poder do sábio, seja através dos olhos do sábio ou do corpo do sábio, para resolver o problema do pássaro engaiolado. Mas o chakra do mundo ninja tem uma quantidade fixa. Em 1000 anos, talvez muitos tenham alcançado o status de sábio, mas tudo não passava da reencarnação do chakra de Asura e Indra, a mesma coisa em uma forma diferente. Incluindo Amura e Agoromo, trata-se apenas da família Otsutsuki. Um pássaro engaiolado que busca se tornar um sábio, alcançar a liberdade, inevitavelmente mudará o destino final do mundo. Isso é absolutamente proibido. Embora o rei do mundo, Chakra, não possua uma personalidade verdadeira, ele instintivamente impediria tal rebelião. O retorno do corpo de Ryuzuki Yuga à vida é o contra-ataque do mundo. Descendente de Uishishi, o que você vai fazer para deixar o mundo tão furioso? Suspirou o velho. Não importa o que você esteja pensando, pare agora. Os shinobi são armas, possuindo um poder que transcende o das pessoas comuns, mas, em última análise, nossos oponentes sempre foram humanos. Ir contra o mundo, ainda assim se pode chamar alguém de shinobi? Inclinar a cabeça não é vergonhoso. Eu acho que até mesmo o sábio dos 6 caminhos era, de certa forma, um escravo do chakra. Yuto pegou um punhado de areia, deixando-a escorregar por entre os dedos. A areia amarela cai, as árvores murcham, os pássaros apodrecem no solo. A trajetória pré-determinada deste mundo é a batalha de chakras entre Asura, Indra e Kaguya. Parece movimentado, mas na verdade é como água parada. Há 1000 anos, a árvore divina desceu, o chakra se espalhou pelo mundo. As guerras se tornaram mais frequentes e o número de mortos ultrapassou em muito o período anterior ao surgimento do chakra. Durante um longo período, 10 séculos inteiros, nenhuma pessoa inteligente pensou. O chakra é uma fonte de energia preciosa, que deve ser usada para melhorar a produtividade e beneficiar o mundo. Será isso uma falha da natureza humana ou resultado da orientação oculta dos chakras? Toda a vida começa e termina seguindo um caminho predeterminado. O chamado mundo ninja é uma enorme jaula. Obrigado. Yuto falou, pronunciando suas primeiras palavras. Essas palavras que acabei de ouvir me ajudaram muito. Talvez no futuro mais e mais pessoas se oponham a mim, mas não importa o que aconteça, nada poderá me deter. O vento noturno soprava em seus cabelos, e o jovem de repente riu, com os olhos claros como uma fonte refrescante. Não sou escravo de ninguém. Capítulo 150. Um incêndio devastador iluminou o céu noturno, com uma densa fumaça ondulando como dragões enquanto os edifícios ornamentados eram consumidos pelas chamas. Membros decepados, sangue, gritos de agonia e berros de raiva. Era uma noite pintada de carmesim. Ryuzuki, um homem de um braço só, vestido com armadura, empurrou um garoto para dentro de uma sala escondida. Não saiam até que cheguem os reforços. Pai, gritou o menino desesperadamente, deixe-me lutar com você. Não tenho medo de morrer. Não seja tolo, meu filho. O homem de um braço só se virou, o olho esquerdo sangrando profusamente, o Byakugan arrancado pelo inimigo. Apesar de sua aparência horrenda, o líder há muito perdido do clã Hyuga sorriu para seu filho. É uma vergonha para um pai deixar seu filho morrer ao seu lado. Com um baque, a porta do quarto secreto fechou-se com força. Ryuzuki socava as paredes freneticamente.
Seus punhos sangravam, seus ossos fraturavam, mas a determinação do garoto era inabalável como ferro, imune à dor. Não ficou claro quanto tempo se passou antes que a porta da sala secreta se abrisse repentinamente. Os reforços ainda não haviam chegado. As principais forças do clã haviam sido atraídas para longe. A outrora suntuosa propriedade Yuga havia se tornado uma ruína, com apenas alguns inimigos dispersos recolhendo seus despojos. Ao longe jazia seu pai, morto há muito tempo, com os olhos arrancados. Ai! Ryuzuki mordeu uma kunai como uma fera selvagem que perdeu a cabeça. Ninguém percebeu o leve brilho nos olhos do menino. 15 anos depois, Ryuzuki-sama, disse respeitosamente um humilde membro de uma família de baixa renda. Estamos quase no campo de batalha. Ryuzuki Yuga mastigava uma nova folha de grama saboreando sua doçura. Ei, Yuichishi, não seja tão formal. Nós crescemos juntos. Essa bobagem de Sama é muito distante. Ryuzuki-sama. Roku se abaixou meticulosamente. As famílias principais e as famílias filiais são diferentes. Maldito seja você. Ryuzuki começou a xingar, mas parou no meio da frase. Esquece. Não adianta intimidar um homem honesto. O Yuichishi é muito rígido. Só estamos nós aqui. Por que tanta formalidade? Ele vai se casar em breve. Espero que os filhos dele não sejam tão engessados quanto ele. Enquanto Ryuzuki estava perdido em pensamentos, a densa floresta abaixo irrompeu subitamente em uma cacofonia de gritos de guerra. Eles estão aqui. As veias de Ryuzuki saltaram, seu chakra pulsando. Aquelas duas crianças, são os monstros de que o clã falou? Sim, Ryuzuki-sama. Yuichi assentiu. Um é um Senju, o outro um Uchiha. Ambos têm 10 anos de idade. Os olhos de Ryuzuki brilharam com intenção assassina. Eles são realmente poderosos. Pelo bem do clã Yuga talvez eu precise. Ryuzuki-sama, esses dois são os filhos mais velhos de seus respectivos líderes de clã. Matá-los provocará a ira do Senju e Uchiha. Além disso, depois de amanhã o senhor se tornará líder do clã. Por favor, reconsidere. Ryuzuki reprimiu seu impulso de agir. Não esperava que você tivesse tanta perspicácia. Você me lisonjeia, Ryuzuki-sama. Yuichishi permaneceu humilde. Essa perspicácia foi ensinada pelo meu tio, aquele que você acabou de amaldiçoar. Yuichishi, eu sabia que você tinha um lado travesso. 31 anos depois, ano 1 de Konoha. E daí? Esta é a nossa aldeia. Um homem vestindo trajes cerimoniais riu de coração, seus longos cabelos caindo até a cintura, os olhos brilhando com uma luz que ofuscava o sol. Os líderes dos principais clãs estavam atrás dele. Até mesmo os guerreiros mais endurecidos pela batalha não puderam deixar de sentir um abrandamento em seus corações. Esta é Konoha, um lugar onde seus descendentes podem crescer em paz. Ryuzuki encarava o prédio do Hokage com um olhar vago. Anos de carnificina haviam deixado seu corpo à beira do colapso, frequentemente atormentado por dores noturnas. Mas agora, nada disso importava. Desde a noite em que seu pai morreu, um desejo de paz havia se enraizado profundamente em seu coração, e finalmente se concretizou. Ryuzuki. Uma voz chamou por trás dele. Sem se virar, ele soube quem era. Madara, o que é isso? Venha treinar comigo esta noite. Se for você, pode me entreter por um tempo. É? Pensei que só a Shirama importasse para você. Ele está muito ocupado sendo Hokage agora, e você é metade do que ele é. A propósito, o que aconteceu com aquele guarda da sua família? O céu giratório dele era decente. Ele está morto. Ryuzuki cerrou os punhos instintivamente murmurando maldito seja, mas evitando um confronto direto. Yuichishi havia falecido 3 anos atrás. Morto pelo Sharingan. 61 anos depois, ano 30 de Konoha. Esconder. O caixão envolto em trepadeiras verdes desapareceu na chuva. Ryuzuki baixou os olhos, deixando as gotas de chuva escorrerem pelo seu rosto. Madara havia deixado a vila e foi morto no Vale do Fim. A saúde de Hashirama deteriorou-se rapidamente após seu retorno e ele faleceu ontem à noite, recebendo um funeral grandioso como Hokage. No fim, vocês dois jovens partiram antes de mim, pensou Ryuzuki, virando-se para encarar os homens de seu clã. Naqueles olhos brancos, ardiam ambição e fervor. O deus do Shinobi estava morto, e o homem de olhos temíveis foi sepultado no Vale do Fim. Não existia mais nenhum Shinobi mais forte que Ryuzuki. O título de segundo Hokage, além de Ryuzuki, quem mais teria a coragem de reivindicar o cargo? Corria o boato de que o primeiro favorecia Tobirama Senju. Que piada! Ser Shinobi é sobre quem é o mais forte, não é? O futuro do poder pairava nas mentes do clã Yuga. Mas ninguém esperava que esse Shinobi lendário deixasse a vila na noite em que Hashirama foi enterrado. Antes de partir, ele deixou apenas uma frase para seu clã. Para uma relíquia antiga dos estados combatentes como eu, o único lugar adequado é a sepultura. 89 anos e 11 meses depois, ano 58 de Konoha. O agora decrépito Ryuzuki encarava a esfera nebulosa à sua frente, seus olhos brilhando em tons dourados. Ele sentiu vagamente o aroma da floresta Shikotsu. Que estranho! Será que isso tem alguma relação com as lesmas? Ele moveu os dedos, sentindo a súbita onda de chakra e poder ocular. Ainda mais estranho. Um pouco de ação antes de morrer. Vamos ver aquele pássaro inquieto enjaulado. 90 anos depois, presente. Não sou escravo de ninguém.
A voz clara do rapaz da família secundária chegou aos seus ouvidos, e Ryuzuki ficou paralisado. O homem de 90 anos pressentiu que o pássaro engaiolado à sua frente era um shinobi como nenhum outro. Aqueles olhos brancos puros destinados a um dia se tornarem da cor de um sábio, espalhando fogo pelo mundo. Maldito seja você, Yuishishi, seu homem perverso. Ryuzuki pensou, enquanto seu corpo começava a se desintegrar. Da pele aos vasos sanguíneos, dos ossos a cada célula. Chakra não era onipotente. A morte consumia o corpo de Ryuzuki. O velho suportou a dor, olhando para o rapaz da família do ramo secundário, com um leve sorriso nos lábios. De acordo com as regras dos estados combatentes, você tem o direito de dispor do meu corpo. O corpo deste velho se desintegrará completamente, mas estes olhos ainda contêm alguma essência sábia. Faça com eles o que quiser. Entendido. Ryuzuki pareceu suspirar. Eu prometo, estes olhos verão a conclusão final do clã Hyuga. Muito bem, deixe-me morrer sabendo. O velho hesitou, seu corpo se desintegrando cada vez mais rápido antes de finalmente falar. Kof, aquela garota do clã Senju de antes, ela é neta do Hashirama, certo? Qual é o seu parentesco com ela? Sensei e aluno. Bobagem. Você sabe o que eu quero dizer. Vocês dois fizeram um compromisso para a vida toda? Ainda não. Ainda não, né? Você não parece ser do tipo que fala sem pensar. Isso significa que é certeza? Muito bem. O velho deu um tapinha na coxa, empolgado, sentindo os músculos e a pele se rasgarem, mas parecia alheio a isso, dando uma gargalhada alta. Hashirama deve estar radiante. Liberação de madeira, hein? E daí? Sua preciosa neta ainda está com um garoto Hyuga. Quando eu chegar à Terra Pura, vou tomar um drink com ele, hahaha. A visão do velho ficou turva, a escuridão rapidamente engolfando tudo. Nos momentos finais, antes de perder a consciência, imagens passaram pela sua mente. As costas ensanguentadas de seu pai, o rosto honesto de Yuichi, a risada calorosa de Hashirama, o Sharingan orgulhoso de Madara, e finalmente, os olhos brilhantes e puros do garoto da família secundária. 90 anos de provações, 90 anos de tribulações, iniciando sua carreira shinobi com vingança, deixando o mundo em risos triunfantes. Que vida extraordinária! Fim do vídeo. Para acesso antecipado à continuação dos vídeos, ou para incentivar o canal, vire membro. Muito obrigado!